36 anos de silêncio absoluto foram varridos por uma revelação que desmonta o mito do casal perfeito. Miriam Ríos e Roberto Carlos protagonizaram o romance mais vigiado do Brasil. Mas nos bastidores, o rei impunha regras que beiravam o sufocamento. Entre ensaios sensuais comprados para serem destruídos e a proibição de cores escuras, um segredo cirúrgico selou tudo. Ela queria um filho. Ele, sem avisar, garantiu que isso jamais acontecesse. Hoje, você vai descobrir a verdade nua e crua sobre o que aconteceu quando as luzes do palco se apagaram. O que parecia um conto de fadas era, na verdade, uma trama de controle, manias obsessivas e uma decisão unilateral que mudou o destino de uma das maiores atrizes da Rede Globo. Por que, após décadas, essa história ainda gera tanta revolta e debate? O dossiê de hoje revela os detalhes ocultos de uma união marcada por ciúme e por uma traição que não envolveu outra pessoa, mas sim o futuro de uma família. Prepare-se para fatos que a mídia da época tentou abafar. Deixe o seu like para fortalecer o jornalismo independente e inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama. Aproveite e diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo este vídeo. O término entre Miriam Ríos e Roberto Carlos em 1989 nunca foi sobre falta de amor, mas sim sobre uma intervenção médica mantida em segredo absoluto. Enquanto a atriz planejava a maternidade e sonhava com o herdeiro do rei, o cantor já havia passado por uma vasectomia de forma clandestina dentro da própria relação. O choque veio tarde demais, após anos de tentativas frustradas e uma angústia que corroía o casamento nos bastidores. Miriam descobriu que o homem que cantava sobre o amor eterno havia bloqueado, por conta própria, o maior sonho de sua companheira. A revelação, feita apenas em 2019 no programa Na Lata, de Antônia Fontanelli, expôs uma ferida que o público brasileiro desconhecia por completo. A decisão do cantor de não contar sobre o procedimento foi estratégica. Ele temia que, ao saber da impossibilidade de ter filhos, Miriam o deixaria imediatamente. O rei preferiu o silêncio, à transparência, mantendo a esposa em uma busca por uma gravidez que ele sabia ser impossível. Essa omissão é apontada por especialistas em comportamento como uma forma severa de controle emocional e reprodutivo. A separação não foi um processo amigável de desgaste natural, mas uma ruptura por sobrevivência pessoal de uma mulher que se sentiu enganada. Eu me separei sofrendo, amando. Ele fez vasectomia e eu queria ser mãe, declarou a atriz em tom de desabafo tardio. O impacto dessa frase ecoou nos tribunais da opinião pública, levantando o debate. Até onde vai o direito de um parceiro decidir sozinho sobre o futuro biológico do casal? A omissão do cantor não foi apenas um segredo, foi a sentença de morte para o relacionamento de 10 anos. Documentos e depoimentos da época mostram que Miriam tentou salvar a união, mesmo após a descoberta, mas a confiança havia sido pulverizada. O amor, embora presente, não era mais suficiente para sustentar o peso da mentira cirúrgica que o cantor carregava. A opinião pública se dividiu entre os que defendem a privacidade do artista e os que enxergam na atitude de Roberto Carlos um egoísmo sem precedentes. Como você reagiria se descobrisse um segredo desse nível após uma década de união? A consequência imediata foi o isolamento de Miriam Ríos, que precisou lidar com a dor da perda e a pressão da imprensa sem poder revelar o real motivo do divórcio. Naquele final dos anos 80, a imagem de Roberto Carlos era intocável e qualquer denúncia contra o rei poderia significar o fim da carreira de qualquer artista. Ela escolheu o exílio emocional, enquanto ele rapidamente seguiu em frente, deixando para trás uma mulher com os sonhos estilhaçados. Esse foi o ponto de partida para a transformação radical de Miriam Ríos nas décadas seguintes. A ascensão de Miriam Ríos na Rede Globo foi interrompida por um projeto de apagamento de identidade. Nascida em Belo Horizonte em 1958, a jovem que venceu o concurso de Moacir Franco aos 17 anos caiu em um redemoinho de controle. O encontro com Roberto Carlos em uma ponte aérea não foi apenas um lance do destino, mas o início de uma vigilância total. O cantor, maior nome do Brasil, moldou a atriz conforme suas convicções rígidas, impondo um namoro mantido sob sigilo absoluto por mais de um ano.
A família da atriz em Goiânias só soube do romance meses depois, quando a influência de Roberto já era dominante. Registros revelam que o rei não pedia discrição, ele exigia o isolamento da vida privada de Miriam. O aprendizado espiritual citado pela atriz escondia uma adaptação forçada a rotinas de orações e renúncias que começaram antes de sua maturidade. Ele estabeleceu as bases de um estilo de vida restritivo, onde a vontade dela era secundária aos caprichos do ídolo. O impacto na carreira foi imediato. Após brilhar em Escrava Isaura e Marrom Glacé, a presença de Miriam na TV declinou conforme o laço com o cantor se estreitava. Documentos da Globo indicam que a agenda da atriz passou a ser filtrada pelas necessidades de Roberto Carlos. Ela, fã do cantor desde os 15 anos, vivia agora na engrenagem de um homem que não aceitava compartilhar o brilho da sua companheira com o público ou com a profissão. Um fato chocante marca essa fase: o esforço de Roberto para apagar o passado de Miriam. Incomodado com os ensaios sensuais dela para as revistas Louis e Ele e Ela entre 1977 e 1978, o cantor mobilizou sua equipe para comprar e destruir o maior número possível de exemplares, nas bancas. O objetivo era limpar a imagem da atriz, transformando-a na companheira recatada ideal. Essa tentativa de destruir o currículo da parceira provava que, para estar ao lado dele, a identidade dela precisava morrer. O isolamento geográfico era vendido como romantismo puro, mas era uma ferramenta de silenciamento. Miriam foi treinada para a paciência extrema, característica que o cantor valorizava acima de tudo. Enquanto o público via um casal de comercial, nos bastidores, a atriz perdia sua autonomia básica. Até que ponto um grande amor justifica o cancelamento da própria história? Esse cenário de controle absoluto pavimentou o caminho para o conflito devastador que explodiria no auge da relação. A vida doméstica entre Miriam Rios e Roberto Carlos nos anos 80 era regida por um código de conduta que beirava a obsessão. O rei, diagnosticado anos depois com transtorno obsessivo-compulsivo, impunha regras cromáticas e comportamentais que sufocavam a rotina da atriz. Miriam era proibida de usar roupas de cores escuras, sendo limitada quase exclusivamente ao azul e branco, as cores fetiche do cantor. Essa imposição estética não era um detalhe, mas um símbolo do domínio que ele exercia sobre cada aspecto da existência da esposa, transformando o lar em um ambiente de vigilância constante. Nos estúdios da Rede Globo, o clima era de tensão sempre que Miriam era escalada para cenas românticas. O ciúme de Roberto Carlos era tão paralisante que ele tentava intervir diretamente nos roteiros das novelas. O cantor não aceitava que a esposa beijasse outros atores, o que gerou conflitos monumentais nos bastidores de produções como Tititi e Bambolê. Para tentar lidar com sua insegurança, ele compôs a música A Atriz, uma obra que, sob o manto da homenagem, expunha publicamente o sofrimento dele ao ver a mulher exercer sua profissão. A pressão externa da mídia alimentava um clima de instabilidade permanente no relacionamento. Cada passo do casal era seguido por paparazzis, mas o que os jornais não mostravam era a resistência de Roberto em oficializar a união no papel. Um episódio emblemático ocorreu em Brasília, onde um casamento discreto foi planejado e cancelado no último minuto após o vazamento da notícia para a imprensa. O rei preferia manter a relação em um limbo jurídico e formal, o que gerava em Miriam uma sensação de insegurança sobre o futuro e o status daquela união de quase uma década. Outro ponto de atrito severo era a resistência de Miriam em aceitar passivamente o papel de mulher do ídolo. Apesar de declarar que ele era um marido carinhoso, a atriz sofria com o julgamento público que a rotulava como submissa. A decisão de morarem juntos antes de qualquer cerimônia religiosa, algo que ela confessou anos depois ter sido um erro por falta de maturidade, gerava críticas tanto de setores conservadores quanto da própria consciência da atriz, que começava a buscar refúgio na fé católica para suportar o peso daquela vida de renúncias. O conflito final, porém, não veio das manias ou do ciúme, mas do relógio biológico que Roberto tentava ignorar. Enquanto ele se perdia em rituais e superstições, Miriam focava na necessidade de ser mãe, um desejo que ele protelava com promessas vazias.
O ambiente de perfeição criado para o público estava prestes a ruir sob o peso de uma mentira que o cantor guardava às 7 chaves. Como manter a sanidade em um relacionamento onde você não tem controle nem sobre as cores que veste, nem sobre o seu próprio direito de gerar uma vida? A decadência da carreira de Miriam Ríos na televisão foi o efeito colateral direto de seu envolvimento com o rei. No início dos anos 80, ela era uma das promessas mais brilhantes da dramaturgia, mas a sombra de Roberto Carlos agia como um filtro restritivo. Diretores da Rede Globo enfrentavam dificuldades para escalar a atriz, sabendo que qualquer cena de intimidade ou figurino fora dos padrões de Roberto resultaria em telefonemas e pressões. A artista vibrante de coração alado dava lugar a uma figura cada vez mais ausente das telas, enquanto o cantor tentava moldar sua imagem pública para ser apenas a extensão do seu brilho. Nos bastidores da fama, o custo de ser a primeira-dama da música era a invisibilidade profissional. Enquanto Roberto Carlos lotava o Canecão e batia recordes de vendas com seus álbuns anuais, Miriam via seus convites para protagonizar novelas minguarem. O público começava a questionar se ela havia desistido da atuação ou se fora impedida de brilhar. A verdade, revelada por amigos próximos na época, era que o nível de exigência e as crises de ciúmes do cantor tornavam o ambiente de trabalho de Miriam insustentável, forçando-a a escolher entre o sucesso nacional e a paz dentro de casa. A obsessão de Roberto por controle chegava a detalhes técnicos das produções. Ele monitorava o ângulo das câmeras e a proximidade dos atores masculinos durante as gravações. Esse comportamento não apenas sufocava a criatividade de Miriam, mas criava um estigma de atriz difícil no mercado, não por culpa dela, mas pelas imposições do marido. O paradoxo era cruel. Ao mesmo tempo em que ele compunha canções exaltando a mulher brasileira, ele cerceava a liberdade da mulher que estava ao seu lado de expressar sua arte e sua independência financeira. A imprensa da época, voraz por qualquer deslize, explorava o silêncio de Miriam sobre esses conflitos. Revistas de fofoca lucravam com manchetes sobre supostas crises, mas a atriz mantinha a postura de esposa dedicada. O que ninguém via era o desgaste emocional de uma mulher de 20 e poucos anos vivendo sobre o teto de um homem com manias inegociáveis. A necessidade de aprovação constante de Roberto transformou a rotina de ensaios e gravações de Miriam em um campo minado, onde um passo em falso na ficção poderia causar um terremoto na vida real. Esse isolamento profissional foi o primeiro passo para a crise de identidade que culminaria no fim do casamento. Miriam Ríos percebeu que na estrutura de poder daquela relação não havia espaço para dois protagonistas. Ela era o satélite que orbitava o sol de Roberto Carlos, e qualquer tentativa de brilhar com luz própria era vista como uma ameaça à harmonia do casal. O sonho de ser uma atriz consagrada estava sendo trocado por uma vida de luxo e silêncio, mas o preço dessa troca estava prestes a ficar alto demais para ser pago com sorrisos em capas de revista. O ano de 1989 marcou o fim do contrato de silêncio que sustentava a fachada do casal real. O documento que mudou tudo não estava em cartórios, mas no prontuário médico que Roberto Carlos tentou esconder, o registro de sua vasectomia. Enquanto o Brasil assistia aos comerciais de margarina da dupla, Miriam Ríos vivia a angústia de tentativas frustradas de engravidar. Ela, no auge da forma física e do desejo materno, não compreendia por que a biologia falhava. O que ela não sabia era que o impedimento não era natural, mas uma decisão cirúrgica tomada pelo cantor de forma unilateral e secreta. A descoberta foi o golpe de misericórdia na confiança da atriz. Documentos médicos e depoimentos posteriores confirmam que o rei realizou o procedimento sem qualquer consulta ou aviso à companheira. Para Miriam, aquela não era apenas uma escolha sobre o corpo dele, mas uma sabotagem ao projeto de vida que ambos haviam construído. Ao omitir a vasectomia, Roberto retirou dela o direito de escolha, mantendo-a em um relacionamento baseado em uma promessa de futuro que ele já havia cancelado fisicamente. Essa traição biológica é até hoje um dos episódios mais polêmicos da biografia do cantor. O motivo do segredo, segundo a própria atriz revelaria décadas depois, era o medo patológico da perda. Roberto Carlos sabia que a maternidade era o valor inegociável de Miriam.
Ele acreditava que, se contasse a verdade, ela o deixaria imediatamente para buscar um pai para seus filhos. Em vez de enfrentar o diálogo, ele optou pelo controle da informação. Ele preferiu ver a esposa sofrer com a dúvida da infertilidade do que arriscar a solidão. Essa revelação transforma a imagem do rei do romantismo em um estrategista emocional que priorizou seus próprios medos acima da felicidade da mulher que amava. A pressão psicológica sobre Miriam durante esse período foi devastadora. Sem saber da cirurgia, ela se culpava e buscava respostas em exames, enquanto o marido assistia a tudo em silêncio. A mentira se tornou o terceiro elemento da relação, ocupando todos os espaços da casa. Quando a verdade finalmente emergiu, não houve espaço para reconciliação imediata. O impacto foi tão profundo que a separação foi anunciada pouco tempo depois, deixando o público em choque, já que o real motivo, o segredo cirúrgico, permaneceria guardado a 7 chaves por mais de 30 anos. Hoje, ao analisarmos os fatos, a vasectomia de Roberto Carlos é vista como o ponto de ruptura definitivo entre o mito e a realidade. Não foi o ciúme, nem as cores de roupa, mas o roubo do direito de ser mãe que destruiu o casamento. Miriam Rios saiu da relação com a roupa do corpo e a alma ferida, mas decidida a não deixar que o tempo roubasse seu maior sonho. O silêncio do cantor sobre o caso durante décadas apenas reforça a gravidade da omissão. Você perdoaria um parceiro que escondesse uma decisão definitiva como essa de você? A ruptura com Roberto Carlos em 1989 foi o ato de libertação mais doloroso da vida de Miriam Rios. Ao deixar a mansão do rei, ela não carregava apenas a tristeza do fim de um ciclo de 10 anos, mas a urgência de recuperar o tempo que lhe fora roubado pela mentira da vasectomia. A denúncia implícita em sua saída foi silenciosa, mas definitiva. Ela abandonou o status de mulher do maior ídolo do Brasil para buscar a chance de ser mãe antes que seu relógio biológico parasse. O que se seguiu foi uma corrida contra o tempo, onde cada escolha amorosa de Miriam passou a ser guiada pela necessidade de formar a família que lhe foi negada nos bastidores do poder. A rapidez com que a atriz buscou novos rumos chocou a imprensa. Em 1989, logo após o divórcio, ela iniciou um relacionamento com o cirurgião plástico Edmar Fontoura. Em uma decisão radical, mudou-se para Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1990, trabalhando como correspondente para a Rede Manchete. Essa distância física do Brasil era necessária para desintoxicar-se da sombra de Roberto. Foi apenas em 28 de outubro de 1996, após anos de tentativas e tratamentos, que ela finalmente deu à luz ao seu primeiro filho, Edmarzinho. O nascimento foi a prova física de que sua decisão de abandonar o rei foi o único caminho para sua realização pessoal. A trajetória de Miriam pós-divórcio revelou uma mulher que não aceitava mais ser moldada. Após o fim do casamento com o cirurgião, em 1998, ela se envolveu com o ator André Gonçalves, em 1999. A relação, marcada por uma conexão intensa e rápida, resultou no nascimento de seu segundo filho, Pedro Arthur, em 2001. O público, acostumado com a Miriam recatada dos anos 80, via agora uma mulher que vivia suas paixões sem pedir licença. Ela provou que a submissão cromática e o silêncio profissional impostos por Roberto haviam ficado no passado, enterrados junto com os vestidos azuis e brancos que era obrigada a usar. Entretanto, a liberdade teve um preço. A mídia, muitas vezes cruel, rotulava suas sucessivas uniões como uma busca desesperada por substitutos para o rei. O que os críticos não entendiam era que Miriam não buscava um novo ídolo, mas a autonomia que nunca teve. O fato de ela ter levado André Gonçalves para morar em sua casa apenas 3 meses após o início do namoro foi visto como uma afronta à imagem de mulher de Deus que ela começava a construir na comunidade Canção Nova. A denúncia aqui é contra o julgamento social. Uma mulher que deixa um trono por um sonho pessoal sempre será alvo de suspeitas em uma sociedade que idolatra o poder. Mesmo com a vida refeita, o fantasma de Roberto nunca deixou de orbitar sua existência. Em momentos de fragilidade, a atriz confessou que tentou uma reaproximação com o cantor após a separação, movida por um sentimento que ainda não havia morrido. Mas o momento havia passado. Roberto já estava com Maria Rita. A verdade dura é que a denúncia do segredo da vasectomia criou um abismo intransponível. Miriam escolheu os filhos em vez do ídolo, uma troca que muitos fãs do cantor nunca perdoaram.
mas que ela defende como sua maior vitória. O preço da liberdade para Miriam Ríos foi uma reestruturação profunda de seus valores e de sua imagem pública. A principal consequência de uma década vivendo sob as regras de Roberto Carlos foi um sentimento tardio de arrependimento sobre suas próprias escolhas de juventude. Já nos anos 2000, totalmente integrada à comunidade Canção Nova, a atriz passou a renegar publicamente o período em que morou junto com o cantor sem o sacramento do matrimônio. Foi errado morar junto sem casar, declarou em tom de confissão, expondo que o brilho da realeza da música não era suficiente para aplacar o conflito ético que carregava. A busca por uma nova identidade levou Miriam a um isolamento voluntário do mundo do entretenimento secular. A fé católica tornou-se o seu novo código de conduta, substituindo as manias de Roberto por uma dedicação missionária rigorosa. Ela trocou os sets de gravação da Globo pelos microfones da rádio religiosa e pela escrita de livros de conversão. Essa mudança radical foi interpretada por críticos como uma tentativa de expurgar o passado marcado pelos ensaios sensuais de 1977 e 1978, as mesmas revistas que o rei tentou destruir e que ela agora também desejava que nunca tivessem existido. No entanto, a consequência mais visível desse processo foi sua entrada na política. Em 2010, utilizando o capital de imagem construído tanto na televisão quanto na religião, foi eleita deputada estadual pelo PDT no Rio de Janeiro. Mas o ambiente político trouxe novas polêmicas. Em 2011, Miriam foi alvo de duras críticas após declarações controversas sobre homossexualidade, associando-a a comportamentos de risco. O episódio mostrou que a mulher que antes vivia sob o silêncio imposto por um ídolo, agora usava sua própria voz para defender pautas extremamente conservadoras, gerando um debate nacional sobre tolerância e... A reação do público à trajetória de Miriam Ríos é um campo de batalha entre a nostalgia e o julgamento implacável. Nas redes sociais e nos fóruns de discussão, a audiência não perdoa o que chama de fixação pelo passado. Muitos espectadores criticam a atriz por continuar revelando detalhes íntimos de uma relação encerrada em 1989, rotulando suas declarações como uma tentativa desesperada de manter-se relevante na mídia. Comentários como "Miriam parou no tempo" e "O Roberto já seguiu em frente, por que ela não?" ecoam o cansaço de uma parcela do público que vê no desabafo da atriz uma forma de vitimização tardia. Por outro lado, existe uma corrente de apoio incondicional que enxerga em Miriam uma sobrevivente de um sistema patriarcal e controlador. Fãs da época de ouro da TV ressaltam a coragem da atriz em romper com o rei para priorizar o sonho da maternidade, algo sagrado para muitas mulheres brasileiras. Para esse grupo, a vasectomia escondida por Roberto Carlos é uma violência emocional imperdoável, e a fala de Miriam serve como um alerta sobre os limites do silêncio em um casamento. A reação pública, portanto, divide-se entre a empatia pela mãe guerreira e a rejeição à ex-mulher amargurada. A imagem de Miriam na Canção Nova também gera reações polarizadas. Enquanto o público religioso a abraça como um exemplo de conversão e santidade, críticos apontam uma suposta hipocrisia na transição da atriz que posou nua para a missionária que carrega o terço nas mãos. A audiência mais jovem, que não viveu os anos 80, muitas vezes a vê apenas através das polêmicas declarações políticas feitas durante seu mandato como deputada, o que distorce ainda mais a percepção sobre sua história com o cantor. O julgamento popular não é linear, ele é filtrado pelas crenças políticas e religiosas de quem assiste. O silêncio absoluto de Roberto Carlos sobre as revelações da ex-companheira é outro fator que molda a reação do público. Ao não responder, o cantor mantém sua aura de rei inalcançável, o que faz com que as falas de Miriam pareçam um monólogo unilateral. Parte da audiência interpreta o silêncio dele como elegância, enquanto outros o veem como uma confirmação de que ele realmente não tem como se defender da acusação de ter enganado a esposa. Essa falta de embate direto alimenta teorias da conspiração e mantém o debate vivo mesmo após 36 anos da separação oficial.
O fato é que o público brasileiro ainda é fascinado pela vida íntima dos seus ídolos. E a história de Miriam e Roberto tocam em feridas universais: ciúme, controle e o direito reprodutivo. As reações aos comentários da atriz mostram que, independentemente do tempo passado, a sociedade ainda julga de forma mais severa a mulher que expõe os podres da relação do que o homem que os cometeu. A verdade final sobre o casal parece estar longe de um consenso, provando que no tribunal da internet a sentença depende sempre de qual lado da história você escolhe acreditar. Hoje, aos 66 anos, Miriam Rios vive uma realidade de isolamento em seu apartamento em São Paulo, longe do glamour que a cercava quando era a companheira oficial do rei. A atualização mais recente de sua vida mostra uma mulher que, apesar de ter realizado o sonho de ser mãe, enfrenta a fragmentação familiar. Enquanto seu filho caçula, Pedro Arthur, é seu companheiro diário, o primogênito, Edmarzinho, escolheu manter distância geográfica, vivendo no Rio de Janeiro com o pai. Esse cenário reflete as marcas de uma trajetória de reinícios constantes, onde a estabilidade emocional parece ser um objetivo ainda em construção. Profissionalmente, a atriz tenta equilibrar sua imagem de missionária com retornos pontuais à teledramaturgia, como sua participação em As Aventuras de Poliana, no SBT. No entanto, a indústria atual a enxerga de forma diferente. Ela não é mais a protagonista de Bambolê, mas uma figura associada a nichos específicos, como o público religioso da Canção Nova. Suas aparições em programas de rádio e internet são quase sempre pautadas pela superação e pela fé, mas o mercado publicitário e as grandes produções da TV aberta parecem ter fechado as portas para a mulher que, durante uma década, foi o rosto mais vigiado do país. Enquanto isso, Roberto Carlos mantém sua rotina de isolamento e rituais no Urca, no Rio de Janeiro. Fontes próximas ao cantor afirmam que ele continua lutando contra as manias do toque, embora de forma mais controlada por tratamentos médicos. O rei não assumiu nenhum relacionamento público duradouro após a morte de Maria Rita, consolidando sua imagem de viúvo eterno e solitário. O contraste é brutal. Enquanto Miriam fala abertamente sobre o passado para tentar processar a dor, Roberto utiliza o silêncio como sua maior armadura, ignorando solenemente cada revelação feita pela ex-esposa em podcasts e entrevistas. A saúde de Miriam Rios também entrou no radar do público recentemente. Em 2021, a atriz passou por uma cirurgia complexa para a retirada de implantes cocleares, após perder completamente a audição de ambos os ouvidos. O procedimento e a recuperação foram compartilhados com seus seguidores, reforçando sua imagem de resiliência. Esse episódio de vulnerabilidade física humanizou a atriz diante de uma audiência que antes só a via como uma figura polêmica de disputas políticas e fofocas antigas. Ela transformou sua limitação em um testemunho de fé, ancorando-se cada vez mais no ambiente religioso. A atualização definitiva desta história é que não há sinal de reconciliação, nem mesmo profissional. A tentativa de Miriam de reatar logo após a separação foi a última vez que os dois estiveram na mesma página emocional. Hoje, eles habitam universos paralelos. Ele, no panteão dos mitos intocáveis da música, ela, na luta diária de uma mulher que busca sentido na religião e na criação dos filhos. O grande amor que o Brasil aplaudiu nos anos 80 agora existe apenas em arquivos de vídeo e em memórias que um lado faz questão de contar e o outro prefere enterrar. A investigação sobre o desfecho de Miriam Rios e Roberto Carlos entrega um veredito que desafia o romantismo das canções. O casamento não acabou por falta de afeto, mas por uma violação ética irreparável. A verdade final reside no conflito entre o controle totalitário de um ídolo e a necessidade de autonomia de uma mulher. Ao esconder a vasectomia, Roberto Carlos não apenas omitiu um dado médico, ele sequestrou o futuro biológico de Miriam, mantendo-a em um relacionamento sob condições falsas. Este ato é o pilar central que desmorona a imagem do rei como o cavaleiro gentil do imaginário popular. O dossiê revela que a sobrevivência de Miriam dependeu da destruição de sua imagem de musa. Para ser mãe, ela precisou aceitar o julgamento de uma sociedade que não entende por que alguém deixaria o topo da hierarquia social brasileira.
A verdade é que o custo de permanecer ao lado de Roberto Carlos era a anulação completa de suas cores, de sua carreira e de sua linhagem. O fato de ela ter buscado a fé católica e a política conservadora anos depois é interpretado por analistas como uma tentativa de preencher o vazio de autoridade que o cantor deixou em sua psique após uma década de microgerenciamento. A análise técnica dos fatos mostra que Roberto Carlos aplicou o que hoje chamamos de gaslighting reprodutivo. Ao permitir que a esposa buscasse respostas para uma infertilidade que ele mesmo havia provocado cirurgicamente, o cantor exerceu uma forma cruel de poder. O silêncio que ele mantém até hoje, em 2026, não é apenas elegância, mas uma estratégia de preservação de marca. Admitir o erro seria humanizar demais o mito, e para o rei, a imagem de perfeição vale mais do que qualquer pedido público de perdão à mulher que dedicou sua juventude a ele. A conclusão definitiva é que Miriam Hills venceu a batalha pelo seu propósito, mas perdeu a guerra pela sua narrativa. Embora tenha conquistado os filhos Edmar e Pedro Arthur, ela permanece acorrentada ao passado pelo público e pela própria memória. O amor que ela descreve como espiritual foi, na prática, um contrato de renúncias, onde apenas um lado cedeu. A história de Miriam e Roberto serve como um aviso histórico sobre os perigos da idolatria dentro de quatro paredes. Quando você se casa com um mito, não sobra espaço para a sua própria humanidade. No fim das contas, o que resta é a imagem de uma mulher de 66 anos que encontrou na religião o silêncio que antes lhe era imposto. O verdadeiro lado oculto desse romance não está nos beijos de cinema, mas na frieza de uma mesa de cirurgia onde um homem decidiu sozinho que uma mulher não teria filhos. A verdade dói, mas liberta. Miriam Hills escolheu a liberdade, mesmo que o preço tenha sido viver o resto da vida à sombra de um trono que ela mesma decidiu abandonar. O conto de fadas dos anos 80 termina com uma lição amarga sobre poder e segredos. Miriam Hills provou que nenhum trono vale o sacrifício dos seus sonhos mais íntimos. E você? Acredita que o amor justifica esconder uma decisão tão séria quanto uma vasectomia? O rei agiu por amor ou por puro egoísmo? Deixe sua opinião nos comentários, queremos gerar esse debate. Não esqueça de se inscrever no canal Vidas por Trás da Fama e ativar o sino para não perder as próximas investigações exclusivas. Eu sou seu narrador secreto. Até o próximo capítulo da verdade.